Marco Leite, professor e psicólogo. Você é tímido? Acho que não, né? Professor não pode ser tímido, né, Marco? A gente tem até uma reserva, né? Mas timidez, assim, de fato, eu não tenho, não. Não, o que é uma reserva de timidez? O que é isso? Uma reserva é ser um pouco reservado, né? Embora a gente possa ser aberto e falar de várias coisas, e acho que de quase tudo, né? Ter um espaço em que aquilo é só meu, só minha vida, assim, manter um espaço público e privado, sabe? Poder distinguir isso aí. O assunto é timidez agora, gente. Você é tímida, você é tímido. Isso pode afetar tantas situações da sua vida, né? De repente você pode deixar de ter uma promoção de emprego porque sua timidez não te deixa expor, talvez, os seus pensamentos. Ou então, se você está solteiro, está solteira, a tua timidez não te faz encontrar um parceiro tão logo. Enfim, timidez é ruim, é bom. E se for ruim, até que ponto é bom? É ruim. Ou se é bom, até que ponto é bom também? Bom, Lu, a timidez, ela pode ser vista como uma característica do indivíduo, né? Certo. Primeiro ponto é esse que a gente tem que pensar. Nunca vamos pensar como uma doença, que tem cura, não tem cura, mas como uma característica. E como característica, você pode trabalhar ela. Certo. Como qualquer outra característica da pessoa. A nasce pessoa nasce tímida, Marco? Então, não tem nenhum estudo, nada que comprove que ela nasce tímida. O que a gente sabe é que a timidez, ela é construída, assim como todas as características sociais e psicológicas do indivíduo. Como assim construído? Uma criança, ela pode não nascer tímida, mas no decorrer da vida, ela se transformar numa pessoa tímida? Não que vá se transformá-lo, não é uma questão de transformação, mas é uma questão muitas vezes de aprendizado, né? Por exemplo, ela pode não ter um ambiente rico o suficiente para que ela possa se expressar. Ou toda vez que ela vá se expressar, uma ideia, um pensamento, qualquer coisa, alguém desejo, bloqueia isso. Isso, exatamente. E daí ela se transforma aí ela começa a ver aquilo não com bons olhos, né? Ou começa a ter uma vergonha muito grande do que vai falar porque alguém diz que, poxa, só fala besteira, ou não gosto de ouvir sua voz. Por isso que você diz que a timidez pode ser construída. Isso, ela é uma construção. Entendi. No caso, um adulto que a vida toda foi muito comunicativo e etc e tal, às vezes você pergunta para essa pessoa, nossa, você é tão comunicativo e no fundo é uma pessoa tímida. Exatamente. Como isso? Também ser ou não ser comunicativo também são habilidades, também são características, e isso você também pode treinar. A questão que muitas vezes pega é que às vezes as pessoas olham alguém, né, e vê que não é mais reservado, mais introspectivo, e aí fala, aquela pessoa é tímida, e na verdade não. Já tive a oportunidade de trabalhar, né, com pessoas assim que estão na mídia por muitos momentos, né, são professores, professoras, estão em programas aí de televisão, e eles têm uma característica de timidez, de serem reservados, mas a hora que chega no espetáculo, ninguém fala que é tímido. O que seria uma pessoa extremamente tímida? Como que a gente poderia classificar em ações uma pessoa extremamente tímida? Bom, a gente tem um pequeno porém aí que eu gostaria de explicar, que a timidez ela não precisa ser necessariamente um defeito. Mas quando a timidez me impede, por exemplo, de sair, né, de encontrar com os amigos, de falar o que eu penso, muitas vezes, né, me gera ansiedade todo momento em que eu sou levado a uma situação em que eu preciso expor as minhas ideias. Por exemplo, numa faculdade, quando você tem que apresentar aquele trabalho, sabe? Aí você sua, treme, isso é uma timidez. Isso pode ser uma das características da timidez. Então, nós temos aí uma passagem de uma timidez enquanto característica para um problema já psíquico que nós vemos aí como um dos problemas, né? Pode ser a fobia social. Que a pessoa fica reclusa, que a pessoa não quer sair, porque tem medo, tem vergonha, não se acha muitas vezes atraente. E isso pode evoluir ainda mais além do que uma fobia social? Pode chegar a um quadro de depressão grave, né? Marco, porque isso a gente tem sério? Isso, porque nós temos aí um dos nossos reforçadores, assim, né? É o convívio social. O ser humano ele é construído socialmente na relação com o outro. Isso Freud já dizia da psicanálise
desde 1890, praticamente, né? Então, como que a gente trata? Tá certo falar tratar a timidez? Tá certo isso? Ou curar? Eu É não uma sei doença, não é uma como doença, que a gente é. pode explorar essa característica, né, Entendo. e melhorar o indivíduo. Bom, você só pode pensar em uma melhoria do indivíduo se aquilo está gerando sofrimento. Tem pessoas que têm uma timidez e lidam muito bem com isso. E tudo bem, não gera sofrimento nele. Mas muitas vezes gera sofrimento nas pessoas ao redor e ele não tá nem aí. Ele tá na dele, né? Fala, tudo bem, eu não... Agora, se gera sofrimento pro indivíduo, esse comportamento dele, essa característica dele, aí sim, né, seria indicado uma psicoterapia, tá? Temos aí várias formas de trabalhar com isso e que dão resultados muito positivos. Olha, a Lourdes ligou, a Fefe tá me passando aqui no ponto, e ela disse o seguinte, um beijo pra você, viu, Lourdes? Ela não quis falar ao vivo, isso já é timidez ou não? Não necessariamente. Não, então fica tranquila, Lourdes, tá bom? Às vezes é só vergonha mesmo. Só vergonha mesmo. só Vergonha é diferente de timidez. Isso, é diferente. É. A Lourdes disse o seguinte, quando ela vai em algum mercado, algum lugar, e ela encontra alguém que é conhecido, ou seja, já tem uma certa intimidade, liberdade, diz que ela fica vermelha, que o rosto queima, fica vermelhona. E a família também é assim. E aí? Pois é, que engraçado, né? Que engraçado. Tem que fazer uma análise, talvez, se ela sofre com isso, né? Fazer uma terapia, porque não tem como eu dizer dela sem conhecer ela. Certo. É isso que principalmente a psicanálise, mas todas as psicologias, né, que a gente trabalha, vão pensar isso da mesma forma. Mas seria uma característica de timidez o que a Lourdes passa na rua? Pode ser, mas pode ser também simplesmente uma sensação, um sentimento de vergonha. Você perguntou, né? É diferente timidez de vergonha? A timidez é uma característica, né? A vergonha é um sentimento. Que estão muitas vezes atrelados, mas não necessariamente. Que legal isso. Vocês estão entendendo, gente, a diferença? A gente tem que se preocupar com a timidez quando ela interfere no nosso convívio social. Não só no convívio social, mas no dia a dia, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns jovens que muitas vezes eles não conseguiam aquela tão sonhada promoção no emprego, justamente porque no emprego eles tinham que expor determinados temas de trabalho. Isso não foi nem 1, nem 2, nem 3, né? Na clínica, já com o tempo aí que eu tenho de trabalho, eu pude presenciar isso. E com o trabalho da análise, eles conseguiram se expor e conseguiram ser até reconhecidos como outras pessoas. Olha, né? que legal. Até um dos gerentes, né, chamou um desses rapazes e falou assim, olha, parabéns, você me fala o que você fez, porque todo mundo que chegar assim eu vou indicar, fala assim, olha, conversa lá. Então, porque... minha gente, resumindo, se você se considera tímido, se você sabe que você é tímido, então procure ajuda, porque a timidez ela pode evoluir, a grosso modo, para uma depressão. Isso. Como o Marco falou. São raros os casos, mas isso pode acontecer, né? Então, procure ajuda. Tá? Muita ajuda. Marco, é sempre um prazer te receber. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. E um beijo pros seus alunos, que são Pode seus fãs deixar. também, né? Hoje é dia do fã, não é? A gente tá falando disso. Obrigada, querido.